Fala, tricolor louco da cabeça! Seja bem-vindo ao canal Flume Domina, o segundo maior e melhor canal de todo o YouTube que fala sobre o Fluminense. Segundo porque todos os outros são melhores. Então, esse vídeo aqui é para falar sobre o Fluminense, como sempre, mas é para a gente observar algumas questões de 2025 que, na minha opinião, deixaram muito a desejar. E o que em específico esse vídeo vai falar? Sobre a questão de gestão da base do Fluminense, que não foi aproveitada da forma que vinha sendo até 2024. Então, se liga, que esse vídeo está muito maneiro. Eu fiz aqui um trabalho jornalístico de pesquisa, né? Fui procurar vários jornais para observar, né, as revelações de vários anos. Então, fiz uma pesquisa aqui desde 2010, praticamente. Então, vamos lá. 2009, o Fluminense foge do rebaixamento com jogadores, por exemplo, como Alan, como Michael Bolt. Em 2010, esses jogadores continuam, depois são vendidos. Em 2010 ainda tem a questão da revelação do Digão, por exemplo. 2011, teve um dos craques de revelação do Campeonato Brasileiro, que é o Wellington Nem. O Wellington Nem, que é da base do Fluminense, jogou em 2012 pelo Fluminense, mas que em 2011 ele foi considerado ali um dos craques, revelação do Campeonato Brasileiro, jogando pelo Figueirense. Então, a partir daí, o Fluminense teve a ideia de como formam muitos jogadores, vamos emprestar alguns jogadores e vamos deixar que esses jogadores ali amadureçam em outro clube, coisa que está acontecendo com vários outros jogadores recentemente. Esse jogador volta pra gente, mas mais sábio, com mais corpo, mais experiência e consegue de fato ter rodagem. E foi isso que aconteceu com o Wellington Nem. 2012, 2013, eu não tenho informações porque eu não consegui encontrar páginas, por exemplo, da Globo e tal, outras páginas que falam sobre as revelações desses anos, né, de 2012 e 2013. 2014 a gente tem o Marlon. 2015 a gente tem Gerson e Scarpa. O Marlon, que em 2014 que foi ser vendido pelo Barcelona, chegou a vestir a camisa amarelinha. 2015, Gerson até pouco tempo atrás era titular da seleção. Scarpa, que já jogou pela seleção. 2022 considerado o craque do Campeonato Brasileiro. 2016 teve o Douglas, teve o Richarlison. Pô, Wallace, mas o Richarlison ele veio da América, sim, mas por uma questão de idade, né? Assim como foi o João Pedro, que a gente já vai chegar nele. O Richarlison chegou para cá novo, então também é considerado revelação, né? Apesar dele ter feito toda a base no América, também considerado ali uma revelação do Fluminense. 2017 teve o Wendel, né? Você lembra muito bem, por exemplo, do Richarlison, do Scarpa, do Gerson, do Marlon, do Wellington Nem, mas, por exemplo, o nome como Douglas e como o Wendel devem passar um pouco despercebidos, né? O Douglas, por exemplo, parou de jogar. O Wendel jogou pouco pelo Fluminense, foi rapidinho vendido lá para Portugal e hoje ele está lá na Rússia. Eu só lembro do Wendel, basicamente, daquele chutaço, daquele golaço que ele fez chutando praticamente do meio do campo e acertando a forquilha. Então, jogadores assim que não jogaram muito tempo, a gente acaba não tendo muita lembrança. 2018 foi o ano do Pedro, que ele começou a jogar. 2018, ele jogou 2019, depois lesionou, foi vendido. 2019 teve o João Pedro e teve mais o Marcos Paulo. João Pedro, né, já passou ali por alguns clubes, Watford, Everton e... Esqueci, não é o Everton, não. Everton foi o Richarlison. Esqueci o outro time que o João Pedro foi. Brentford. Não lembro agora. Bournemouth. E agora está no Chelsea. Já o Marcos Paulo acabou não tendo uma boa gestão de carreira. Saiu de graça para o Atlético de Madrid. Não foi muito aproveitado. Voltou. E esse ano jogou pelo Boa Vista. A gente pensa assim, pô, tá acabado. A nível de salário, mesmo o cara jogando no Boa Vista, o salário dele, pô, deve bater uns 50 mil, cara. Então, eu gostaria de receber um salário de 3, 4 meses de 50 mil. Né? Para mim, comparado com o que eu ganho hoje, tá maravilhoso. Mas para um jogador de futebol que pensa em jogar na Europa, receber 100 mil, 200 mil, 1 milhão de euros, isso é muito, muito, muito aquém do que ele gostaria. E aí vem 2020, Martinelli, considerado por muitos
a feito de contribuições diretas para o clube. O Martinelli talvez seja a maior revelação do Fluminense, já que ele foi revelado em 2020, começou na primeira partida dele, se não me engano, foi contra o Red Bull em 2020, e está até então, né, já é o segundo jogador revelado na base com maior quantidade de partidas, né, atrás somente do Fernando Henrique, do FHC. 2021 temos o André e temos o John Kennedy, né, as primeiras... Isso tudo página jornalística, beleza? Tudo página, por exemplo, Globo, OneFootball, Conexão Regional, Imortais do Futebol, tudo páginas jornalísticas que mencionam esses jogadores do Fluminense. Ou seja, 2014 para frente, todo ano o Fluminense tem pelo menos um jogador revelação ali entre os 10 maiores ali promessas do futebol. Inclusive 2021, André foi considerado o craque do Brasileirão. Aí tem 2022 com Luiz Henrique, Matheus Martins. Não, o Luiz Henrique foi vendido, depois o Matheus Martins também foi vendido. 2023, o Alexander, que começou a jogar ali com a lesão do Martinelli. Martinelli se lesionou, o Fluminense deu uma caída. Ele deu uma levantada, ele deu uma modificada no time. Em 2024, ele começou como titular na vaga do próprio Martinelli. Em alguns jogos ele entrava como lateral esquerdo, depois veio o Marcelo ocupou a lateral esquerda, o Alexander continuou como volante ali, indo muito bem à frente, fazendo gol, dando passe, jogando muito bem, até que o Alexander também se lesiona. O Fluminense tem uma queda ali de rendimento, o Alexander também tem uma queda de rendimento, mas o Alexander estava entre as revelações do Campeonato Brasileiro daquele ano. Aí 2024 a gente tem o Henrique Almeida, tem o Cauã Elias, a gente tem vários nomes que poderiam ser veiculados aqui, mas que não aparecem tanto justamente porque o Fluminense, apesar de ter muito nome, não aproveitou tão bem esses nomes, assim como vários outros anos, né? E aí 2025 não aparece ninguém, cara. A gente pega assim, o link tá assim, ó, GE Globo... Além dos holofotes, veja 10 jogadores que podem surpreender no Brasileirão. 10 nomes. Não tem ninguém do Fluminense. Você não tem o Riquelme, não? Não tem Riquelme. Você não tem o Júlio César, aquele lateral? Não. E esses jogadores, como eles fizeram estreia esse ano, se eles jogarem muito bem ano que vem, eles não vão ser considerados promessas porque eles já começaram a jogar esse ano. Se eles começassem a jogar ano que vem e jogassem para valer, eles poderiam ser ali, né, promessas para o ano que vem. Mas não esse ano. Esse ano eles não foram bem aproveitados, apesar do Júlio César ter jogado ali 2, 3 partidas, né? O Riquelme ter jogado algumas partidas também, mas só isso. Só isso. Nada que vai enaltecer muito esse trabalho da base do Fluminense em 2025. Ou seja, o Fluminense que vinha fazer um trabalho ali de sempre ter um ou dois jogadores bem visados no futebol brasileiro, que poderiam, né, desbancar outros, subir o nível do futebol do Fluminense. Esse ano, essa coisa aconteceu ao contrário. Ou seja, o Fluminense não soube fazer uma gestão esse ano, né? E aí muito se deve, provavelmente, à questão política. Vamos tentar fazer um trabalho mais beabá, né? E aí esse trabalho de beabá, por conta da política, fez a gente vender Cauã Elias. Não sei se o Cauã Elias já queria ser vendido, já não queria mais jogar no Fluminense, porque no Campeonato Carioca ele fez um gol de pênalti só, não jogou mais nada. Aí colocaram o Isaac, colocaram o Riquelme Felipe para jogar. O Riquelme Felipe não chegou a dar uma assistência do Campeonato Carioca, mas jogou muito bem. Lançamentos, dribles, jogando bem. Isaac pouco apareceu também, mas ambos foram vendidos, né? O Cauã Elias e o Isaac. Riquelme Felipe está aí, muita expectativa nele. E aí talvez a questão de impaciência, né, do tricolor de ver um jogador da base e já logo criticar ele falando que ele é bagre. É muito curioso, porque num jogo um jogador é bagre, no outro jogo ele é craque, no outro jogo ele já volta a ser bagre. Ou volta a ser craque. É curioso isso, né? A questão de você ter regularidade é muito melhor do que você ser decisivo em um jogo e às vezes ficar 500 jogos sem ser decisivo. O importante é ter regularidade. E não foi o que aconteceu nesse ano. Nenhum jogador teve regularidade de ficar sempre entrando, mesmo que seja 10 minutinhos todos os jogos. Não, nenhum jogador teve isso, né? O jogador da base
Não, não, precisa ali lapidar. Jogador ruim que não está mais prestando para o Fluminense, Keno, Soteldo, que foi muito tempo até ele conseguir fazer um gol e alguma assistência. Cara, foram várias tentativas, mas para o jogador da base, não mesmo, não mesmo. Sem contar que às vezes alguém, um ou outro jogador entrava no momento da fogueira, no momento da fogueiraça. Todo mundo pedia John Kennedy no Fluminense há muito tempo ainda com o Renato. Quando é que o Renato colocou ele? Quando o Lanús empatou o jogo no campeonato na Sul-Americana, se fechou, e aí vamos lá, vamos tentar, ou é tudo ou nada, vamos colocar o John Kennedy. Pô, tu coloca um jogador que a gente já tá pedindo há muito tempo para ele pegar minutagem, tu não coloca e coloca num jogo desse, não vai adiantar nada. A não ser, e o Fluminense não estava jogando bem. E aí o Fluminense perde meio campo, coloca, né, John Kennedy, coloca é, 4 jogadores ali na parte da frente e ninguém consegue definir. Teve uma bola na trave do Cano e só isso. Ninguém conseguia ninguém conseguia finalizar naquela partida porque eles estavam fechados. Né? E o Fluminense poderia ter tomado até um gol de virada naquela circunstância. E aí, por exemplo, contra o Juventude, foi tudo ou nada também pra gente ganhar os 3 pontos. O Riquelme conseguiu fazer uma jogada numa assistência pro Thiago Silva. Mas regularidade mesmo? Não. Um momento esporádico entra um jogador, entra outro. Mas outros jogadores entrando sempre. Seja com o Mano, seja com o Renato, seja com o Zubeldia agora. Isso faz a gente pensar o quê? Que é a diretoria, que é uma ordem de cima. Então é isso, Tricolor. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário, siga a página. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.